Autodiagnóstico. As pessoas de vez em quando pedem esse tema, um tema polêmico, então é hora de desbravar ele aqui no Introvertendo. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Um olá para você que assiste o Introvertendo aqui no YouTube. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, um dos apresentadores do Introvertendo, e frequentemente aqui no canal nós abordamos alguns temas que não são explorados no podcast ou que são explorados no podcast inicialmente. A gente quer fazer uma extensão em vídeo, e essa semana eu quis trazer um que para mim está entre os 5 assuntos mais polêmicos da comunidade do autismo, que é o chamado autodiagnóstico. E talvez você não entenda o porquê o autodiagnóstico seja um assunto polêmico, mas a verdade é que autodiagnóstico é um tema polêmico porque, primeiro, envolve várias questões, desde questões médicas até questões sociais, e também nem sempre quando alguém fala em autodiagnóstico está falando sobre uma única coisa. Então aqui nesse vídeo eu vou tentar ser o mais didático possível, explorar as diferentes faces desse tema e iniciar uma discussão que a gente pode fazer até aqui nos comentários depois, beleza? Geralmente, quando as pessoas falam sobre autodiagnóstico dentro da comunidade do autismo, elas estão falando de duas coisas. Existe a palavra autodiagnóstico enquanto hipótese, ou seja, a pessoa entrou na internet, viu características do autismo, se identificou com elas e ela fez esse autodiagnóstico com vista em procurar um profissional para ver se essa hipótese de autismo faz sentido. Esse é um tipo de significado que as pessoas dão para o autodiagnóstico. E existe um outro significado, que é o autodiagnóstico quanto certeza feita pelo próprio indivíduo. Ou seja, a pessoa foi na internet, se identificou com características do autismo, tem certeza de que é autismo, e a partir daquele momento a vida dela muda de sentido muitas das vezes, e a pessoa não necessariamente vai procurar um profissional para confirmar essa hipótese. E trazendo esses dois conceitos, digamos assim, de autodiagnóstico, também existem duas respostas possíveis que as pessoas apresentam quando elas vão falar de autodiagnóstico. A primeira é: autodiagnóstico é errado e você não deveria se autodiagnosticar. Ou então, é difícil conseguir diagnóstico no Brasil, por isso o autodiagnóstico é um direito. Particularmente, eu acho essa dicotomia bastante horrível, para falar a verdade, porque as duas posições elas são um desastre completo. Elas fogem da questão mais importante, no meu ver, e atentam para outros fenômenos que não necessariamente vão ajudar a resolver o problema. E eu vou explicar o porquê essas duas visões são problemáticas. A primeira coisa que a gente precisa pensar é que o diagnóstico do autismo é uma coisa extremamente complexa. O que isso significa? Para você ter acesso a um diagnóstico do autismo, geralmente vai ter profissionais que vão coletar relatos, vão fazer testes de habilidades sociais ou outros testes bastante específicos, vão, por exemplo, ter uma equipe multidisciplinar para poder avaliar diferentes aspectos, vão pegar fases da sua vida porque precisam identificar características do autismo na infância. Enfim, é um diagnóstico que é muito difícil de ser feito, e quando ele é feito de forma bem feita, ele leva tempo também. E aí a gente vai para a segunda questão. Diagnóstico de autismo é um processo caro, bem caro. Só para dar um exemplo, minha busca por diagnóstico de autismo ocorreu em 2014. O salário mínimo no Brasil naquela época estava em volta de 700 e poucos reais. Eu ganhava metade do salário mínimo porque eu trabalhava como aprendiz nos Correios, tá? E eu levei cerca de 6, 7 meses para juntar um dinheiro para poder fazer essa avaliação de autismo, porque meu pai estava desempregado e minha mãe tinha, enfim, outras prioridades. E aí eu queria eu mesmo custear o meu processo de diagnóstico. No processo como um todo, eu devo ter gastado cerca de R$ 1.500, isso em 2014, quando o salário mínimo era R$ 700. E aí eu te pergunto, quem no Brasil, principalmente o Brasil 2020, vai ter aí R$ 1.500, R$ 2.000 ou até mais para conseguir fazer uma avaliação bem feita de autismo sem que comprometa os seus outros gastos ou as suas outras questões? O Brasil é um país em que muita gente não tem dinheiro suficiente para isso, então é algo também que a gente não pode descartar na hora de pensar essa questão do autodiagnóstico. E quando a gente fala sobre processo caro também, a gente volta na primeira questão de que o diagnóstico do autismo ele é tão complexo e ao mesmo tempo ele é tão caro, que será que a saúde pública no Brasil também dá conta hoje de oferecer essa avaliação gratuitamente para as pessoas? Também não. E uma terceira coisa que para mim é muito importante é que a gente não pode transformar essa discussão em algo moralizante, ou seja, pegar o fenômeno do autodiagnóstico, que é um problema em certa medida,
e individualizar a questão, você jogar toda a responsabilidade para a pessoa que está se autodiagnosticando, porque aí é muito fácil, né? Você joga a culpa na pessoa e você se esquece de investigar os reais problemas em torno desse fenômeno. E em quarto lugar, baseado também naquela segunda questão lá relacionada à posição que as pessoas têm sobre o autodiagnóstico, o autodiagnóstico não te dá nenhuma segurança, não te dá nenhum direito, você não vai ter acesso a nada e muito pelo contrário, as pessoas só vão geralmente às vezes te tratar com uma certa insegurança ou uma forma desconfiada, ou seja, o autodiagnóstico também não é bom para a própria pessoa. Então por isso que eu particularmente não compartilho daquelas duas visões, desde de culpar o indivíduo e deixar com que ele se vire, ou então falar que o autodiagnóstico é legal, que é beleza e que as pessoas deveriam ter direito a isso, porque também isso não resolve o problema. Então beleza, aí talvez vocês estejam perguntando, existe em algum cenário que o autodiagnóstico seria algo bom? Bom, eu penso o seguinte, se o autodiagnóstico, enquanto hipótese de autismo, te incentiva a procurar uma avaliação profissional e se entender, eu não acho que seja realmente algo ruim. Até porque eu fui trazido à hipótese de autismo a partir do que seria constituído um autodiagnóstico. Não foi exatamente um autodiagnóstico, eu não saí aí falando, né, que eu era autista em outros lugares, mas a hipótese, a suspeita que eu tinha, me analisando, foi o suficiente para poder me incentivar, então, até a correr atrás dessa avaliação adequada. E o sentido mais negativo que a gente pode atribuir em relação ao autodiagnóstico é quando ele é uma certeza irrefutável. E aí, não tem outra palavra para dizer, o autodiagnóstico neste contexto, ele é uma tragédia. É uma tragédia porque ela vai marcar a pessoa que está se envolvendo nesse processo de uma forma muito brutal. Essa pessoa pode passar por avaliações adequadas, ter o seu diagnóstico negado, e enquanto ela não receber o diagnóstico de autismo, ela vai se fixar nisso. Pode ser. Mas eu tenho a seguinte posição, tá? Enquanto a pessoa está com autodiagnóstico na esfera privada, eu não tenho nada a ver com isso. Se essa compreensão do autismo por ela mesma basta a ela e ela vai viver em paz com isso, beleza, não tem nenhum problema. Mas eu acho que tem um cenário que o autodiagnóstico tem que ser problematizado, que é quando ele entra na esfera pública. Infelizmente, na comunidade do autismo, e eu estou aqui nesse cenário há cerca de 7 anos, frequentemente eu vejo pessoas que chegam a um autodiagnóstico sobre autismo, começam a se afirmar, né, publicamente enquanto autistas, começam a dar palestra sem um diagnóstico formal, ou às vezes escondem isso, ou às vezes deixam isso bastante explícito. E eu acho isso realmente complicado, porque nós autistas, né, que estamos nos propondo a falar sobre autismo, ainda mais porque nós somos, de certa forma, a primeira geração de ativistas autistas no Brasil, pelo menos todo mundo na vida adulta que está militando sobre autismo está há mais ou menos 10 anos, nós somos um público muito novo e nós somos uma quantidade de pessoas que está se afirmando dentro desse espaço. Então qualquer contexto, qualquer situação em que a legitimidade da nossa palavra, enquanto pessoas diagnosticadas, ela for questionada, isso vai trazer consequências para todos, independentemente de você estar fazendo besteira ou não. Então, a partir do momento que uma pessoa, né, que é autodiagnosticada, ela começa a falar publicamente, como se ela fosse uma pessoa realmente diagnosticada, e se chegar algum momento que essa pessoa perceber que ela estava equivocada e que essa pessoa vai ser em algum momento desmascarada, isso vai pegar mal pra todo mundo. E aí não importa se você é amigo ou se você é inimigo dessa pessoa. Nós somos um grupo de pessoas que tem essa fragilidade pública porque a gente ainda tá construindo o nosso espaço. Então eu acho fundamental para quem se propõe a ser um ativista ou uma ativista realmente ter muito cuidado, tanto com relação ao que você fala, porque isso afeta os outros, quanto também das pessoas que você publica, que você divulga. Tenha certeza que essas pessoas realmente tenham um diagnóstico, porque se acontecer alguma coisa futuramente, eu acho que pode acontecer, né? A gente não sabe como é o futuro, mas esse tipo de situação ela não é rara. Realmente eu acho que vai trazer problemas para todos nós. Mas aí vem a grande questão, o que nós podemos fazer em relação a isso? E aí eu tenho alguns posicionamentos e aí também queria compartilhar com vocês e vocês falam o que vocês acham ou não, beleza? Então, como eu disse, eu encaro o autodiagnóstico como uma tragédia, mas não uma tragédia pessoal, mas uma tragédia geral da sociedade. Porque se existe autodiagnóstico, é porque existem pessoas que provavelmente não estão tendo avaliações adequadas, ou talvez existem pessoas que não vão ter condições para correr atrás de um diagnóstico imediatamente e vão ter que esperar um longo tempo para passar por esse processo, ou já procuraram profissionais, mas dentro da sociedade não tem gente capacitada. Então a gente tem que pensar primeiro nessa questão, que é o quê? Identificar as barreiras socioeconômicas que estão impedindo algumas pessoas de terem acesso ao diagnóstico. Desde a cidade que a pessoa vive, as suas condições econômicas,
ou as suas características pessoais. Existem várias questões que precisam ser pensadas quando a gente fala, então, nesse processo do autodiagnóstico. E neste sentido, quando você começa a pensar em identificar as barreiras que existem, né, dentro da sociedade em torno disso, você percebe que você tem que ser contra o autodiagnóstico e não contra a pessoa que se autodiagnosticou. O fato dessa pessoa, né, ter chegado a essa conclusão e não ter procurado um profissional, por exemplo, né, para correr atrás do seu diagnóstico, não é motivo para que você a ataque. Então, uma coisa que eu tenho como política pessoal é não sair atacando ou não desprezar, diminuir pessoas porque elas não receberam um laudo oficial. A minha única medida enquanto produtor de conteúdo é só dar espaço para essas pessoas quando elas tiverem um diagnóstico formal, pelo menos nos momentos em que isso seja possível. E o terceiro e mais importante ponto, não dá para falar sobre autodiagnóstico sem falar em saúde pública. A gente tem que ter uma discussão sobre a valorização da saúde pública no Brasil, um país em que a grande parte da população só tem acesso aos serviços de saúde por meio do SUS. Então, eu acho completamente um absurdo que certas pessoas vão ter que abrir mão, né, de certos gastos, de certas questões da sua vida. Por exemplo, né, eu passei meses da minha vida sem gastar dinheiro com lazer, porque eu estava juntando dinheiro para correr atrás de um diagnóstico médico. Isso, para mim, é um completo absurdo, assim. Então, a gente precisa de pensar como é que esse diagnóstico ele pode ser mais rápido sem deixar de ser preciso, porque esse diagnóstico tem que ser bem feito, e para ser bem feito ele leva tempo, então a gente precisa entender, até dentro das discussões científicas, como que isso pode ser aprimorado, e eu acho que isso é possível, talvez não hoje, mas futuramente. E a segunda questão é da valorização da saúde pública, para que mais pessoas, né, que principalmente não tenham condições de correr atrás dos atendimentos privados, consigam ter uma avaliação adequada na saúde pública, mesmo que não seja um caso de autismo, que a pessoa, né, tenha chegado a uma conclusão equivocada, mas que a pessoa pelo menos tenha o direito, e aí eu vejo que isso não é um privilégio, a gente tem que parar de falar que certos direitos são privilégios, a gente tem que tirar essa relação, então a gente tem que fazer um esforço para que essas pessoas tenham direito a uma avaliação. Não estou falando que é um direito ao diagnóstico de autismo, mas um direito a uma avaliação. E aí, durante essa avaliação, a gente vê se essas pessoas realmente são autistas ou se elas se equivocaram e estão enquadradas em outro diagnóstico. Queria que você falasse a sua opinião sobre esse assunto, escreva aqui nos comentários, fala com a gente, qual a sua opinião, qual a sua avaliação. Eu espero realmente que a gente tenha a discussão sobre esse assunto de forma mais frequente, mas de uma forma que não pareça acusatória ou que não pareça ser incriminatória, de apontar o dedo. A gente realmente precisa pegar esses temas polêmicos da comunidade do autismo e pensar com seriedade, com honestidade, porque eu acho que é isso que vai elevar a discussão. Agora, discutir tudo na base da briga e da porrada, eu acho que realmente não resolve. Queria agradecer a você que assistiu esse vídeo até agora e a gente volta em breve para discutir qualquer tema relacionado ao autismo. Se você tiver sugestões, digita aqui e o nosso site é introvertendo.com.br. Um abraço para você e até mais.